Fala pessoal, bem-vindos ao canal Matemática com Anderson Prado. Antes de começar o vídeo, eu espero que vocês dêem aquele like, compartilhem com seus amigos, porque o intuito do canal aqui sempre é transmitir conhecimento para as pessoas, principalmente nessa época de pandemia. E não se esqueçam de ativar as notificações também. E é isso. Vamos lá, hoje a gente vai adentrar o nosso último tópico sobre análise combinatória, que é o princípio das gavetas de Dirichlet, ou mais conhecido como o princípio da casa dos pombos. Ele é um pequeno teorema, é muito simples da gente saber distinguir, o único problema é que na maioria das vezes as pessoas confundem o que vai ser gaveta e o que vai ser a parte do N. Então, a partir desse vídeo a gente vai saber distinguir isso e aplicar nos exercícios. Bom, então vamos lá. Bom, ele me diz o seguinte: se n mais 1 objetos são colocados em n gavetas, por exemplo, então pelo menos uma gaveta recebe mais de um objeto. Bom, até aí você entende, lê isso e presta atenção e vai assim, mas o que é isso? Bom, é um exemplo muito fácil, vou colocar um exemplo e nele a gente vai saber distinguir esse princípio. Bom, é o seguinte: 5 pontos são tomados sobre uma superfície de um quadrado de lado 2. Mostre que há dois destes pontos cuja distância é menor ou igual à raiz de 2. Bom, então para isso o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que desenhar um quadrado de lados 2. A gente sabe que um quadrado, todos os 4 lados dele são iguais. Portanto, todos eles vão ter 2, como mostra aqui na figura. Certo? A partir disso, a gente vai considerar isso como se fosse uma gaveta. E a gente tem 5 pontos para colocar dentro dela. Então o que a gente faz para ficar mais fácil da gente analisar essa gaveta? A gente sabe que um retângulo ele é cheio de ângulo de 90 graus. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o ponto médio de cada lado e vamos traçar os segmentos. Logo a gente vai ter nesse quadrado 2 por 2 4 quadrados menorzinhos de 1 por 1. E isso facilita ainda mais nas contas da gente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai distribuir. Primeiro a gente tem 5 elementos. Então a gente vai distribuir 1 elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos. Ora, está obedecendo. Por enquanto, está obedecendo ao nosso teorema. Uma em cada gaveta, só que quer uma garantia que tenha uma dessas gavetas com mais de um ponto e a distância seja menor ou igual à raiz de 2. Então, vamos supor, se eu pego um ponto e coloco aqui, beleza, está aqui dentro, correspondeu. Vai ser menor que a raiz de 2? Vai ser, porque a gente sabe que os lados dele é 1. Mas então a gente quer descobrir alguma coisa que me concretize que seja a raiz de 2. Então a gente tem o seguinte, a gente sabe, a gente vai ampliar, vamos pegar um quadrado só. Esse daqui, por exemplo. Vamos ampliar ele aqui embaixo. Por quê? Porque a gente sabe que os lados dos quadrados de um quadrado são iguais e a maior distância entre eles é a nossa diagonal, certo? Por quê? Todos os lados, 1. Se a gente for calcular utilizando Pitágoras, porque a gente sabe que o quadrado tem um ângulo de 90 graus, a gente sabe que isso aqui é o x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Isso é o quê? X ao quadrado é igual a 2. X é igual a raiz de 2. Então a gente provou que a maior distância é sim a diagonal de uma gaveta. Então a gente vai pôr um ponto, como se tivesse um ponto aqui, por exemplo, e um ponto aqui também. Essa é a maior distância num quadradinho, ou seja, nessa gaveta. Essa é a real noção do que a gente tem que ter para entender a casa dos pombos, certo? A partir disso, eu também trouxe outro problema que a gente consegue, de certa forma, acabar com esse problema de confundir gaveta com um número n que a gente quer encontrar. É o seguinte, qual o número mínimo de pessoas para o qual temos certeza de que há sempre duas que fazem aniversário no mesmo mês? E se for no mesmo dia do ano? Bom, a gente vai dividir esse problema em dois, a primeira pergunta e a segunda. A gente sabe o seguinte, se eu vou fazer uma pesquisa e eu for pegar, por exemplo, duas pessoas aleatórias, há probabilidade sim
das duas serem nascidas no mesmo mês. Só que aqui está querendo saber a real certeza. Então a gente sabe que um ano tem o quê? 12 meses. O que a gente quer? Achar o número de pessoas. Então a gente quer achar. Então N vai ser isso. E as nossas gavetas vai ser onde que a gente vai colocar o N que a gente quer achar. Por isso, se a gente corresponde isso como 12 gavetinhas, cada pessoa dentro de uma gaveta, a gente vai precisar, de acordo com o teorema, de N mais 1 para comprovar que tenha pelo menos duas pessoas fazendo aniversário no mesmo mês. Então 12 mais 1 seria 13. Então a gente acharia a resposta. Novamente, por quê? Porque dessa forma a gente poderia pegar 12 pessoas aleatórias e cada uma ser do mesmo mês. E se a gente pegasse mais uma, a gente teria certeza que, absoluta, sem margem nenhuma de erro, que uma delas faria aniversário, duas delas fariam aniversário no mesmo mês. Agora vamos supor se essa pergunta aqui não fosse duas pessoas e sim 3 pessoas. Novamente, a gente tem 12 gavetas e a gente quer 3 num mês só. Se a gente colocar 2 pessoas vezes 12 dá 24 pessoas, certo? 2 pessoas em cada gavetinha. Para ter 3 pessoas em uma gaveta qualquer, vai ter que ter N, que é 24, mais 1. Então, 25 pessoas. E assim sucessivamente. Essa é a ideia do conceito da Casa dos Pombos. A partir disso, então, a gente vai querer saber agora e se for no mesmo dia do ano. Vamos considerar o ano normal, aquele de 365 dias. Então, quantas gavetas vão ser? 365. E a gente vai pôr, a gente quer 2 pessoas no mesmo dia. Então, o que a gente vai precisar? Se a gente coloca uma em cada gaveta, já foi esse 365. Só que a gente quer mais uma, então para garantir isso, 366, que é o 365 mais 1. Portanto, 366 pessoas. E assim sucessivamente. Esse tipo de problema é mais questão de raciocínio lógico e não tem muita dificuldade. Provavelmente, nos próximos vídeos eu vou trazer algumas curiosidades de análise combinatória que não são muito comentadas, como binômios de Newton e lemas de Kaplan, que não, pessoal, é polinômio de Leibniz, que tendem a facilitar muita coisa quando é questão de um polinômio de alto grau e você quer achar, por exemplo, que número que vai dar naquele grau, e é muito interessante. Também penso futuramente em trazer uma lista de exercícios, por exemplo, falando sobre cada tópico. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, não esquece e compartilhe. Até a próxima.